Oh, aleluia. Quantos reconhecem nessa noite que Deus é digno do nosso louvor? Aleluia. Sim, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Queremos te louvar, Senhor, por esse momento tão gracioso. A tua força e o teu poder têm nos conduzido até aqui. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. Nós levantamos as nossas mãos nessa noite, Senhor, como um sinal de rendição ao Senhor, mas também como reconhecimento, Pai, de que o Senhor é bom. Reconhecimento da tua bondade, da tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor. Tu és digno do louvor. Tu és digno, Pai, do nosso louvor. Tu és digno, Senhor, das nossas mãos levantadas, do nosso tempo nessa noite. Tu és digno, Pai, da nossa atenção nessa noite. Nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos amar o Senhor, amar a sua presença, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Como nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Se a gente olhar para trás, Senhor, nós vamos ver que nós somos muito privilegiados. Muito obrigado, Senhor. Nós somos muito favorecidos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós somos muito amados, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. De nada temos falta, Senhor, e não teremos falta nunca, porque o Senhor é nossa provisão, o Senhor é nossa força. Oh, Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada. Muito obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado. Aleluia. Vamos cantar mais um pouco esse refrão, queridos. Aleluia. Digno de novo. Você pode dizer: Senhor, eu te amo. Glória a Deus. Eu quero pedir para você também falar isso para a pessoa do seu lado. Diga assim: meu irmão ou minha irmã, né? Não sei. Eu te amo. Aleluia. Eu quero pedir aos adolescentes para não irem para o culto deles hoje. Você julga, pastor Bruno? Se você quiser ficar, você. Amém? Aleluia. Você que manda, tá? Glória a Deus. Você pode se sentar, amém? Glória a Deus. Rapaz, vocês me pegaram hoje de surpresa, viu, irmãos? Na verdade, eu desconfiei em casa. Minha mulher disse: a gente vai chegar um pouco na hora do culto hoje. Eu estou um pouco indisposta. Eu não sei qual foi a palavra que ela usou. E a gente começou a se arrumar e ela ficou fazendo morosidade. Pai, que coisa. Tá suja a minha bochecha? Assim é que ela operou do dente na semana que passou, né? E ficou a semana todinha se recuperando. Na verdade, não foi uma operação do dente, não. Foi quase uma plástica facial. Glória a Deus. Mas, irmãos, muito obrigado. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você tem a sensação, mas eu tenho uma sensação que eu recebo mais do que aquilo que eu mereço. Amém, irmãos? Muito obrigado. Vocês me pegaram hoje ficou muito bonito isso aqui. Amém, queridos? Vocês estão liberados, irmãos? Obrigado, viu? Eu ficava aqui a noite todinha hoje, adorando ao Senhor com vocês. Toda vez que... Já tem uma expectativa, né? Que alguma coisa vai acontecer, mas como sempre acontecia, sempre depois do culto, né? Aí hoje eu não sabia quem ia ficar dessa forma. Então vamos lá, Deus é bom demais. Irmãos, eu tive a semana passada,
No domingo passado eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja e um lugar que eu tinha um sonho de conhecer, que foi Brasília. Nunca tinha ido a Brasília. E na semana passada a gente teve um irmão aqui da igreja que casou e foi casar lá. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas eu não vou falar. Amém? E aí nós fomos convidados e a gente aprove ao Senhor, a gente está naquele lugar. Tivemos a oportunidade de ir conhecer um pouco a cidade e também fazer algumas orações em alguns lugares específicos naquele lugar. Nós entendemos que da mesma forma que uma igreja como essa, ela tem um cabeça, ela é regida, né? Claro, debaixo de uma direção de Deus. Você está aqui, esse lugar que é um lugar de oração, um lugar que você recebe a palavra. Nós também entendemos que ao estar naquele lugar existia uma missão de estar lá, né? Então eu não fui somente para um casamento. A gente também teve a oportunidade de participar da conferência de ministros do Centro-Oeste. Eu nunca tinha participado. Foi muito bom a experiência e estando lá o Senhor falou muito forte comigo que eu tenho que estar mais naquela conferência e mais naquele lugar. Então eu vou fazer um esforço nos próximos anos para sempre estar naquele lugar. E a gente pôde estar lá e fomos lá no centro, onde estão os três poderes da República, o poder executivo, legislativo, né, e também o judiciário. Fizemos orações naquele lugar e nós queremos, irmãos, que existem momentos em que Deus prepara oportunidades para a gente poder liberar algo divino por onde a gente passa, não é? O que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu uma vez ouvi um pastor do Verbo da Vida falar sobre uma palavra e ele na verdade tem até uma música que fala sobre isso, que é o pastor Janduí. Ele fala uma música, um canto, né, que sai da boca dele falando sobre uma palavra chamada Eirene. Diga assim comigo, Eirene. E quando eu estava orando para ministrar a palavra hoje, veio muito forte ao meu coração, né? E quando eu passei por esse texto, logo saltou ao meu coração essa palavra e eu queria compartilhar um pouco dela com você nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Eu vou ler na Bíblia Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E é esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Os versículos 2, 3, 4 e 5, eles vêm somente como um complemento, né? Eu vou ministrar mesmo no versículo 1, eu vou ler mais uma vez assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Diga assim, paz com Deus. Glória a Deus. É interessante, irmãos, porque a palavra paz que o apóstolo Paulo usou aqui em Romanos 5:1 é justamente a palavra eirene. Eu vou abrir aqui o original dessa palavra paz aqui para você entender um pouco mais. Eirene significa estado de tranquilidade nacional. Significa ausência de devastação e destruição de guerra. Significa paz entre indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Essa paz também significa a paz que o Messias, o Cristo, nos dá. O caminho, que é Ele que leva a paz, que leva a salvação, é um estado de tranquilidade de alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por esta razão, nada teme diante de Deus e permanece contente e com o coração
diante de qualquer situação. É interessante porque a Bíblia diz, queridos, que nós que fomos resgatados pelo Senhor, no versículo 1, a Bíblia fala que nós somos justificados. Justificação é um ato da graça e da misericórdia divina. Quando nós acessamos Deus por meio de Cristo Jesus, nós recebemos justificação. Eu lia esses dias o livro de Romanos, e eu lia os capítulos, todos os capítulos na verdade, mas o que me chama a atenção, os primeiros capítulos ali, mais ou menos até o capítulo 5, você vai observar que no capítulo 1 em diante o Senhor fala sobre a perca da salvação. No capítulo 3 ele fala que o homem, ele perde essa graça, porque o pecado fez com que o homem ficasse destituído da glória de Deus. Eu queria que você fosse lá comigo aqui em Romanos capítulo 3, vamos fundamentar aqui, trazer uma base aqui para a gente poder entrar na ministração hoje à noite. Livro de Romanos, aleluia. É interessante porque quando Romanos capítulo 3, no verso 23, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que coisa interessante aqui, ó. A Bíblia diz que toda a humanidade pecou, e os que permaneceram em pecado, os que estavam em pecados, eles careciam da glória de Deus. Então isso significa que nós, que não estamos mais contados entre os pecadores, nós não carecemos mais da glória de Deus. Se o versículo fala que aqueles que pecaram carecem da glória de Deus, aqueles que pecaram, que estavam destituídos, que estavam distantes de Deus, estão carentes da sua glória. Então nós, aí a gente entra no capítulo 5, no verso 1. Então nós que fomos justificados, nós não temos mais carência da glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus no Novo Testamento, ela veio para inundar a sua vida. Ela veio para preencher você por completo. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala, olha o que ele fala aqui mais uma vez, eu vou ler no verso 33. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas é interessante que no verso 21, ele fala assim, ó. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. No verso 22 ele fala, justiça de Deus mediante a fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí no verso 3 ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no verso 24 ele fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então isso significa, irmãos, que todos nós aqui estamos cheios, rodeados da graça de Deus, da glória de Deus. Aí é aí onde ele entra no capítulo 5, no verso 1, abre mais uma vez aí, pessoal. Capítulo 5, no verso 1, ele fala assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos justificados, irmãos. E a nossa justificação nos colocou em uma posição onde Deus não é mais o nosso inimigo. Onde nós não somos mais inimigos de Deus. Pelo contrário, nós somos amigos de Deus. Aleluia! Sabe, Brasília é um lugar onde existem muitos amigos. Você entende o que eu estou falando, né? Muitos amigos na política, muitos favores na política, muita coisa acontece lá, né? E ao estar naquele lugar, ao olhar para aquele lugar que eu sempre tive vontade de estar lá, de ir lá, de orar por aquele lugar lá, eu percebi uma coisa. Sabe que eu percebi uma coisa? Homens que entram ali ao longo de 4 anos, né, dos seus mandatos, né, 8 anos dos seus mandatos, eles entram ali, mas um dia eles podem deixar de entrar. Um dia eles podem não estar mais no cargo que alguém colocou eles lá, né? Porque, não sei se você sabe, mas um deputado federal, um senador, ele está lá porque você coloca ele lá. Um dia ele entra lá como senador, um dia ele entra lá como deputado federal, mas pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, ele não está mais naquele cargo. Mas, meu irmão, vou te falar uma coisa. Eu entrei lá como embaixador, saí de lá como embaixador. E durante toda a minha vida, eu vou entrar lá e vou sair como embaixador. E ninguém pode tirar isso. Porque embaixador não é um cargo, irmão. Embaixador é uma posição que Deus nos colocou. Ele nunca mais vai tirar. Por quê? Porque enquanto pessoas que estão lá naquele lugar, elas nunca foram justificadas, nunca foram alcançadas pela palavra, eu posso estar em qualquer lugar onde eu estiver, eu vou ser representante do Deus Altíssimo.
E eu não sei se você percebe, irmão, enquanto muitos homens têm muitos amigos que podem fazer muitas coisas, principalmente no cenário político, eu tenho um amigo que é Deus, que pode operar em qualquer área onde eu estiver, me trazendo alegria, satisfação, preservação, prosperidade, segurança. O Eirene de Deus me segue. Você pode dizer isso comigo? O Eirene de Deus me segue. Eirene, na verdade, eu não consegui ver se é uma palavra no masculino ou no feminino, mas como Eirene é paz, né? Eirene é prosperidade. Eirene é um estado de condição em Deus, irmão, onde tudo flui. Diga assim, tudo flui. Meu Deus do céu, tudo flui. Tudo flui. Já aconteceu com você de você ir para lugares e estar diante de pessoas que você reconhece que é só o acesso que Deus lhe dá? O Senhor pode fazer isso com qualquer pessoa hoje à noite aqui. O acesso que Deus dá a você pode promover você em qualquer área da sua vida. Eu cheguei lá, eu não encontrei o mais alto cargo, né, do executivo no país. Eu não encontrei com o presidente da república. Eu não encontrei com o vice-presidente da república. Mas quando eu saí de lá, eu percebi uma coisa: foram eles que não se encontraram comigo. Aleluia! Porque, irmão, vou te falar uma coisa, queridos. Quando nós temos a palavra, nós temos tudo. Quem tem a palavra, tem tudo. Quem tem a palavra, tem tudo, irmão. Você precisa entender que quem move Brasília não são os políticos. Quem move Brasília é você, por meio da sua oração. Oh, aleluia. Ou você acha que esse país permanece de pé porque tem pessoas boas lá? Não é por causa disso, irmão, somente. É porque Deus tem levantado a igreja, queridos, para interceder, para orar, para se colocar diante do Senhor, irmão. Aleluia. O que tem sustentado o Brasil, sabe o que são? São as orações dos justos. E eu vou te garantir algo, irmão. O que vai sustentar essa nação prosperando é a minha oração, é a sua oração, é o meu joelho, é o seu joelho, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui em Romanos 5: justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Essa paz aqui é o acesso que eu tenho diante dele. Já aconteceu com você? Eu não sei se aconteceu com você, mas acontece muito comigo, né? Eu me lembro quando garoto, aqueles momentos que tem trovoadas. Esse tempo agora teve muita chuva. E mesmo em meio a muita chuva, mesmo em meio a muita trovoada, mesmo em meio a incerteza que pode estar no tempo lá fora, dentro de mim existe paz. A paz é algo que a gente desfruta dela pela fé, sabia disso? Eu vou falar mais devagar. Paz é algo que nós desfrutamos pela fé. Da mesma forma que você crê para receber algo da parte do Senhor, que você crê para receber uma cura da parte do Senhor, você também deve crer para viver uma vida em paz. Mesmo que diante de você hajam tumultos. Aleluia. Quando eu olho para a palavra do Senhor, Ele fala assim, eu vou ler aqui na Bíblia NTLH no verso 1 do capítulo 5. Romanos 5:1 na Bíblia NTLH, ele fala assim, ó: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem lugares que você vai, irmãos, que tem muito milindre para você entrar. Tem lugares que você não pode ter acesso. Mesmo que sejam repartições públicas. Às vezes não é o dia de visitação, não é o momento para você poder estar lá. A sua casa é um lugar particular. Você só entra lá quem você concede o acesso. A minha casa do mesmo jeito. A igreja muitas vezes você pode querer entrar aqui, por exemplo, na madrugada, você não vai encontrar. Eu desconfiei que existia alguma coisa diferente hoje. Sabia disso, irmão? Eu recebi uma notificação no telefone que a câmera, quando chega alguém, ela notifica. Aí eu recebi, aí eu olhei. Eu não tive direção de olhar a câmera aqui de dentro, até porque um dia desse, eu estou achando que até que o Robson desligou a câmera aqui de dentro para poder não descobrir esse dia aqui. Aí eu olhei a câmera, aí quem estava ali na frente, o carro do Marcos, aquele portão menor ali. Aí eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, rapaz, tem uma coisa diferente. Eu mandei uma mensagem para ele, eu disse assim, Marcos, olha, quando tu estiver na igreja, dá uma olhadinha no disjuntor da bomba, porque faltou água mais cedo, eu acho que alguém desligou o disjuntor da bomba.
Aí ele falou assim, aí depois de umas horas, acho que ele já tinha saído. Aí ele falou assim, pastor, quando eu for lá mais tarde, o Robson vai dar uma olhadinha. Eu disse, tem alguma coisa errada, porque não é normal, naqueles horários, vem movimento na igreja. Aí eu olhei para a Maísa e disse assim, vai ter bolo hoje, né? Mas, irmão, admito, vocês me pegaram, amém? Não sei porque eu falei isso agora, nada a ver com a pregação. Aleluia! Existem, enquanto eu estava, hoje eu tirei o dia, e eu estava ali à tarde, aí o Fernando foi lá em casa hoje à tarde, que ele me ajuda lá em alguma, glória a Deus pela vida do Fernando, irmãos. Rapaz, que benção, muito obrigado. Cadê o Fernando, está aqui? Aleluia, você é uma benção, viu, meu irmão? Aleluia. Aí ele foi lá em casa, ele sempre vai estar lá, aí estava me ajudando lá, eu estava deitado na rede estudando um pouco, e ele passou. Aí começou a fazer movimento embaixo, aí ele disse, pastor, eu estou lhe atrapalhando. Eu disse, não, varão, fica à vontade ali. Sabe, ele tem acesso à minha casa. Quando você tem acesso à casa de alguém, querido, você vai, e você anda, e não existe algum impedimento, sabia disso? Quando eu olho para essa passagem aqui, de Romanos capítulo 5, eu percebo que essa passagem ela também fala que nós temos acesso ao Senhor. Muitas vezes nós somos profissionais em procurar as pessoas para poder elas resolver nossos conflitos, nossos problemas, irmãos. Mas nós temos acesso àquele que pode tudo. Temos acesso ao Pai. Olha o que a Bíblia diz aqui, eu vou ler mais uma vez na Bíblia NTLH. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante aqui porque ele fala que nós temos a paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. É interessante que no verso 2, olha o que ele fala no verso 2 aqui, ó. Foi Cristo que nos deu, por meio da fé, eu estou lendo na Bíblia NTLH, tá? Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida de graça, na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. É interessante, irmãos, porque na Bíblia NTLH, essa Bíblia aqui, essa versão fala que nós estamos a participar, estamos participando de quê? Da glória de Deus. Irmão, a tua vida, ela pode não estar acontecendo nada. Pode ser que você acorde todos os dias e diz, rapaz, a minha vida é sempre a mesma coisa. Mas eu vou lhe falar, não é. Sabe por quê? Porque você é um participante da glória de Deus. Ei, a mesma glória que Romanos 3:23 falou que o pecador perdeu, essa glória nos foi restituída. Para onde você vai, a glória de Deus carrega você. No Antigo Testamento, irmão, a glória de Deus ela vinha muitas vezes como uma fumaça. Você lembra dessa passagem assim? Você lembra lá, por exemplo, quando Salomão oferece sacrifícios no altar do Senhor, naquele momento que havia aquele templo lá maravilhoso, aí a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor veio, irmão, e aquela fumaça veio naquele lugar e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, hoje nós não precisamos mais ver a fumaça. De vez em quando a gente tem fumaça aqui na igreja, libera uma fumaçazinha aí, Bruno. Libera aí, São, uma fumaçazinha aí. Tem uma fumaça aqui, querido. Libera a fumaça aí para a gente ver. Tem uma fumaça aqui na igreja. E aí, de vez em quando alguém desapercebido chega, eita, meu irmão, a gente está na igreja, a glória de Deus está aqui. Não é a glória de Deus não, irmão, é a fumaça da máquina. Aleluia! Mas eu vou te falar uma coisa. A glória de Deus, irmão, não precisa se manifestar hoje por meio de uma fumaça. Você carrega essa glória. Você carrega essa glória. É só, olha aí, ó. Faz até barulho, ó. Tá bom, meu filho, senão vai incensar aqui o negócio. Olha aí, fumaça. Mas quando você vai em lugares que eles são lugares importantes para uma nação, você está lá naquele lugar e você, sabe aquelas pessoas que tem, você pode entrar nos lugares, né? Você tem medo de entrar. Você acha que aquele lugar, aquelas coisas que estão lá são mais importantes do que você tem medo de entrar lá. Não, você falar uma coisa, irmão. Se as pessoas bem soubessem, elas iriam convidar você para estar nos melhores lugares que pode existir na terra. Sabe por quê? Porque você carrega a glória. E você não depende de fumaça para você crer, eu estou na glória de Deus, eu estou vivendo a glória de Deus. Não, meu irmão, a glória de Deus já acompanha a sua vida. Olha o que ele fala, abre aí esse versículo de novo aí, no versículo 2, na Bíblia NTLH. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó.
Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos gloriamos na esperança de participar da glória de Deus. Às vezes, quando você vê esse versículo, você fica pensando que isso aqui ainda é algo futuro. Existe uma glória, sim, que vai se manifestar no futuro. Eu gosto muito de falar sobre isso quando a gente fala em Tessalonicenses. Quando ele fala sobre, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Irmão, nós não somos o tipo de crente que vive sem esperança. Não. Eu meditava esses dias em um escrito que eu tenho, que eu escrevi há muito tempo, que o Senhor me deu. Eu ministrei isso em 2019. Em 2019, Deus falou comigo sobre a lei da expectativa. Sabe o que a lei da expectativa fala? Ela fala assim, ó. A lei da expectativa diz que tudo aquilo que você espera com confiança vai acontecer. Vou repetir, porque somente uma pessoa disse amém. A lei da expectativa fala que tudo aquilo que você espera com confiança vai acontecer, vai se manifestar na sua vida. A lei da expectativa, irmão, é uma lei, da mesma forma que a lei da fé é uma lei. A lei da fé, ela declara que tudo aquilo que você põe a sua confiança chega na sua vida, se manifesta. A fé é o poder de Deus, irmão, que tem o potencial de tornar visível, de trazer à existência aquilo que você não consegue enxergar com os olhos naturais. Essa é a lei da fé. Eu ouvia o pastor Tarcísio ministrar hoje pela manhã. Oi, bom, não foi, Tati? Oh, aleluia. Rapaz, o cara, que palavra maravilhosa. Aí a gente ia no carro, né? Aí ele ia comentando as palavras do pastor Bud, que eu gosto, irmão, de receber pessoas na minha casa que contam a história do pastor Bud. Aí o pastor Bud falava uma coisa interessante. Ele dizia assim, irmão, eu fui ungido para pregar sermões simples. Eu fui ungido para ensinar o feijão com arroz. Sabe que todo pastor é ungido para ensinar o feijão com arroz? Aleluia! Talvez hoje seja uma feijoada, amém, irmão? Aleluia! Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. Aquilo que muda a nossa vida não é aquilo que a gente pensa que vai fazer alguma diferença. É aquilo que a gente coloca em prática. Você sabia disso? Sabia que o que vai mudar a sua vida não é aquilo que você pensa, ah, meu Deus, que coisa extraordinária. É aquilo que você coloca em prática. Quer ver uma coisa, irmão? Eu tenho pessoas que são ovelhas daqui da nossa igreja. Eu conheço a vida de perto. O cara acorda cedo. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Já está na ativa. Trabalhando. Altamente produtivo. Altamente produtivo. Mas faz isso todos os dias. E aí você vê o quê? O resultado na vida dele. Porque o que vai fazer resultado na sua vida, irmão, é aquilo que você coloca em prática todos os dias. Já aconteceu contigo de você querer fazer um regime? Eu estava olhando esses dias, eu estava olhando para mim esse dia no espelho. Aí eu falei, rapaz, eu preciso ter cuidado aqui, porque eu acho que eu passei um pouquinho da conta. Aleluia. A minha vida não vai mudar, porque outra pessoa vai ficar falando para mim que eu tenho que mudar. A minha vida vai mudar no dia que eu disser assim, a partir de hoje, vou fechar a minha boca. Mas você percebeu que a gente projeta tudo para segunda-feira? A gente projeta para segunda-feira. Não, amanhã eu começo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nem o dia de começar nem é hoje. Sabe quando é o dia de começar? Diga comigo assim, todo dia. Todo dia. Todo dia você decide. Todo dia você faz. A nossa vida, irmão, ela é um reflexo dos nossos hábitos. Já aconteceu com você? Olha, virada de ano, a gente está quase na virada de ano, viu? Hoje é dia 1º de junho. Iniciou agora a reta final do ano, irmão. Daqui a pouco nós estamos aqui no culto da virada, dançando e cantando. Daqui a pouco já é 2026. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A sua vida não vai mudar se você não mudar os seus hábitos hoje.
Quando eu olho para essa palavra aqui, irmão, eu vejo que Deus não fica esticando para amanhã, Ele faz hoje. Minha mãe dizia sempre assim: menino, não deixe para amanhã o que você pode fazer, o dia é hoje. O dia de se alegrar é hoje. O dia de correr é hoje. O dia de gritar é hoje. O dia de cantar é hoje. O dia de ler a Bíblia é hoje. O dia de fechar a boca é hoje também. Então quando sair daqui hoje à noite, nada de pizza, amém, irmão? Aleluia! Você pode comer a sua pizza depois do bolo que nós vamos ter aqui. Nem sei se tem bolo, amém? Eu estou arriscando. Mas não é amanhã. Já percebeu que a gente fica projetando para o futuro as coisas? Eu vou me alegrar quando isso acontecer. Não, se alegre hoje. Se alegre hoje. Esses dias, o Senhor, eu estava tendo um pensamento recorrente. Todos os dias, quando algo acontecia, ao longo do dia, vinha um pensamento que não era bom. E aí o Senhor falou comigo ao longo dos últimos dias agora. Ele falou assim: por que você está pensando sobre isso? Por que você está pensando sobre isso? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva e percebi que havia um gatilho ali. Não vou falar o que é, mas havia um gatilho. Que toda vez quando aquele gatilho disparava, aquele pensamento vinha logo em seguida. E era um pensamento que tinha uma raiz de medo. E aí o Senhor falou comigo: se você ficar esperando isso aqui vai chegar. Tudo aquilo que você espera com confiança vai se manifestar, inclusive coisas ruins. Eirene de Deus, irmãos, é justamente ter boas expectativas. Por quê? Porque o shalom não é nem para o Novo Testamento. Porque Eirene de Deus já faz parte da nossa vida. A paz de Deus faz parte da nossa vida hoje. Hoje eu vivo uma vida abençoada, próspera, feliz. Não é porque eu tenho dinheiro no bolso. Não é porque eu estou abrindo a boca todo o tempo. Não, porque essa é a minha condição em Deus. A gente tem que aprender, irmão, a viver de acordo com a nossa condição em Deus. Aleluia! A gente tem que rir mais. Dê um sorrisinho para a pessoa do seu lado aí. Tem que comer mais? Não entendi o que foi que falou? Tem que comer menos, né? Aleluia! Irmão. A gente tem que sorrir mais. Tem que sorrir mais. Eu falava esses dias, acho que foi no aconselhamento. Uma pessoa estava falando comigo que estava sendo muito sugada por pessoas da família. Aí eu falei assim: olha, a gente tem que aprender a dar a César o que é de César, mais ou menos assim, dar a Deus o que é de Deus. A gente tem que aprender a dividir nossos tempos, nossas tarefas e tal. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: viva uma vida favorecendo as pessoas como se hoje fosse o último dia. Sabia disso? É para amar a sua mulher. Ame como se hoje fosse o último dia. É para amar o seu filho, seu marido. Ame como se hoje fosse o último dia. Faça tudo o que você puder fazer como se hoje fosse o último dia. E eu dizia assim, eu falava assim, sabe, meu pai partiu em 2017. São o quê? 8 anos, né, que ele partiu. Na partida do meu pai eu não carreguei nenhum remorso. Eu não fui aquele filho que me debrucei no caixão e comecei a chorar e falar do tempo que eu perdi porque eu não estava junto com ele. Eu não falei isso, irmão. Por quê? Porque tudo que eu pude fazer pelo meu pai em vida, eu fiz. Rapaz, meu pai, tinha dias que ele chegava lá em casa, era quase de madrugada. 6 horas da manhã, muitas vezes, batia na porta, no final de semana. Na época a gente tinha lanchonete. A lanchonete ia até meia-noite. Meia-noite e meia ali, a gente limpava a lanchonete quando terminava. Ia dormir 1 hora da manhã, mais 2, 3 horas da manhã. Quando dava 6 horas da manhã, meu pai batia na porta. E ele começava a gritar que tinha um buraco lá onde a gente botava a mão para poder abrir o tinco. Ele falava: Emiliano! Ô Emiliano! Às vezes ficava tão longe, mas o meu sono é tão leve. Aí eu ouvia: rapaz, esse é meu pai. E irmãos, toda vez que ele ia lá, eu abria a porta, a gente ficava na sala, a gente conversava. O primeiro banho de piscina que ele tomou foi comigo. Você crê nisso, irmão? No dia que ele estava lá no caixão, não tinha remorso na minha vida. Não tinha assim aquele pensamento: rapaz, eu devia ter feito mais pelo meu pai. O problema, irmão, é que a gente vive uma vida e a gente não dá atenção às coisas que são importantes na nossa vida.
Estou saindo da ministração aqui. A gente não dá importância. A gente tem que dar mais importância. Eu louvo a Deus porque... Vou falar que estou vendo aqui. Eu louvo a Deus porque vocês são uma igreja que eu não tenho do que reclamar com relação ao pastoreio. Onde eu vou, com pessoas que eu falo, eu tenho ovelhas maravilhosas aqui. Quem está mais próximo de mim me conhece, irmão. Se eu tirei alguma coisa de alguém aqui, você pode se manifestar. Você pode falar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nós podemos fazer mais uns pelos outros. Eu recebo a honra que eu estou recebendo. Aqui, que estão me dando. Maravilha. Muito obrigado. Mas nós precisamos honrar mais uns aos outros aqui nessa casa. Eu creio que eu estou falando por palavra profética aqui. É inspiração, porque isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Com o que eu estou colocando aqui no esboço. Honrar mais uns aos outros. Como é que a gente honra mais a igreja, irmão? Como é que a gente honra mais os irmãos? Falando bem dos irmãos. Falando bem uns dos outros. Jesus Cristo falou em João capítulo 17, ele falou assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa. Aí ele fala assim, ó: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Eu quero canalizar aqui essa honra e esse amor que eu estou recebendo hoje à noite. Eu quero canalizar agora e redistribuir para vocês hoje à noite. Nós precisamos fazer mais uns pelos outros. Nós podemos fazer mais uns pelos outros, irmão. Sabia disso? Quantos sabem que nosso departamento de assistência social, ele precisa da sua assistência, da sua ajuda? Aleluia! Quando você passar pela frente ali, você pede alguém para ir mostrar a você lá como está. E você vai ver quem precisa mais de assistência. Aleluia! Que coisa, estou falando dessas coisas aqui hoje à noite. Porque, queridos, a nossa igreja, nós como igreja, nós não somos feitos de momentos. Não são momentos que vão definir a nossa vida. Não são momentos, isso aqui é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas que tal isso se tornar mais contínuo? Não estou falando do meu aniversário não, hein? Até porque ele só completa ano uma vez no ano. Mas a gente pode fazer mais uns pelos outros. A gente pode ligar mais para as pessoas da nossa igreja. Não é só o verbo amar que pode fazer isso. Nós podemos fazer mais. Nós podemos amar mais as pessoas. Nós podemos fazer mais. Irmão, como é que o mundo lá fora vai saber que nós servimos a Deus, que nós somos filhos de Deus? Como é? Me diga. Não é porque nós amamos uns aos outros? Não é porque como igreja nós falamos bem da nossa igreja? Nós falamos bem dos nossos irmãos, nós favorecemos as pessoas. É por isso, queridos. Porque o evangelho, ele não teria significado se não fosse por isso. Isso aqui vai do menor, adolescentes, jovens, adultos, já pessoas com mais idade. Isso vai do menor ao maior. Seremos reconhecidos, irmãos, como uma igreja que adora a Cristo. Não é porque levantamos as mãos para adorar a Cristo, não é por isso. Porque levantar as mãos é fácil. A gente levanta as mãos até mesmo em um assalto, que não vai acontecer, amém? É um assalto, não é não? É um assalto. Mas que tal hoje à noite a gente fazer ações que não vão ser provocadas por alguém, mas que vão vir de nosso coração? Que tal hoje à noite, antes de você pensar somente em você, ao terminar o culto e se levantar para ir para casa, que tal você abraçar alguém? Só a Eristeia que falou amém aqui. E Josi. Que tal você abraçar alguém hoje à noite? Que tal, eu vim hoje para a igreja querendo receber uma palavra. Que tal hoje você ser um instrumento de Deus para dar uma palavra a alguém? Quantas vezes, queridos, eu fui fortalecido pela palavra que eu preguei aqui no púlpito? Muitas. Quantas vezes lá no passado, de coisas que estavam acontecendo na igreja, pressões, dificuldades, eu subi aqui só o bagaço, e quando eu subi aqui aquele bagaço, Deus usou
E o povo me deu um amém, mas eu saí daqui tão feliz, porque quem foi alcançado fui eu. Não é o caso aqui não, amém? Mas se você me ver rindo muito aqui no púlpito, é porque eu estou recebendo primeiro. Oh, aleluia! Aleluia! Não espera um sorriso de alguém para você fazer alguma coisa por ele. É justamente o de cara fechada que Deus ama. Também, né? Tem gente que entra na igreja, entra mudo e sai calado. E você nem sabe que a pessoa entrou aqui. Tem gente nova aqui hoje, sabe disso, irmão? Eu quero mudar aqui o foco da atenção hoje aqui, amém? Tem muita foto do pastor Emiliano aqui hoje. Mas eu quero colocar aqui, em cada espaço desse aqui, eu quero colocar uma foto de alguém que veio e é desapercebido aqui na igreja. Olha para o seu lado agora. Olha agora mesmo, olha para o seu lado. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Vira para trás agora, procura alguém novo. Alguém que você nunca viu aqui. Tem, com certeza tem. Aleluia. Que tal, antes da gente sair do culto hoje, a gente já, na hora do amém aqui, a gente já se levantar e ir lá dar um abraço nele ou nela. Isso é igreja, querido. Pai, mudei completamente a pregação. Você percebeu que eu mudei a pregação? A pregação era sobre a Irene, a paz de Deus. Mas a pregação mudou, sabe para quê? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Eu me lembro um momento lá no meu passado, o pastor Claudino, vai lembrar disso, pastor. Ele estava pregando, aí ele me levantou, fique de pé, eu fiquei de pé, aí ele profetizou no meio dos pastores, dos outros pastores, ele falou assim: você vai ser reconhecido como pastor do amor. O senhor lembra disso, pastor? Oi. Vai ser reconhecido como pastor do amor. Licenciamento, não foi, irmão? Foi no licenciamento, não foi no dia do licenciamento. Pastor do amor. E sabe, queridos, entre os pastores naquela época, eu era aquele que apaziguava. Eu era aquele que unia, que conectava. Eu era aquele que quando eu ouvia alguma coisa errada sendo falada, eu dizia: ei, rapaz, não é por esse caminho não. Porque o amor faz isso. A Bíblia diz que o amor... Abre lá em 1 Carta aos Coríntios. Eu tenho 8 minutos ainda, irmão. Quem está pregando sou eu, então vamos lá, amém? 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu venho aqui por inspiração, amém? Vamos lá, 1 Carta aos Coríntios 13, 1. Não, é 13, 3. Olha o que ele fala aqui, ó. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Eu quero ler na Bíblia NTLH, esse aqui, cadê? Versículo 4. Bíblia NTLH, ele fala assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem é egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Eu vou perguntar para você: você é ou não é alguém que foi chamado para amar as pessoas, para amar o próximo, para andar em amor? Todos nós fomos, queridos. O amor não é aquele que se expressa somente no relacionamento familiar. O amor não é aquele que se expressa somente no relacionamento de filho com pai. Tem muito adolescente hoje aqui. O amor não é aquele que se expressa no relacionamento entre marido e mulher somente. Há um amor, irmão, que é expressado no nosso meio. E o amor, ele é expressado por meio de ações, não é somente por meio de palavras. É interessante porque a Bíblia diz que a gente deve amar de fato e de verdade, não apenas de palavras. Sabe o que é amar de fato e verdade, querido? É você permitir que a sua vida ela seja um instrumento de Deus para favorecer outras pessoas. A sua vida ela é um instrumento de Deus para favorecer outras pessoas. Você sabia disso, querido? O amor, ele espera o melhor do próximo. Aleluia! Eu fui uma vez para um lugar, estava num lugar onde alguém tinha, meu Deus do céu, que a pessoa tinha me lixado, tinha falado tanta coisa de mim e tal.
E aí, quando os primeiros dias que eu encontrava com aquela pessoa, eu encontrava e ficava aquele ranço, sabe, no meu coração. Eu digo, rapaz, eu preciso corrigir isso. E aí eu me lembro que um dia desse, eu fui naquele lugar onde aquela pessoa estava, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir um sorriso de orelha a orelha. Ela não entendeu aquela pessoa, não entendeu aquele sorriso. Eu fui lá e falei, fulano de tal, e dei aquele abraço. Aleluia. Dia desse nós estávamos na nossa casa, e aí um pastor chegou lá de fora. Aí ele falou assim, rapaz, eu fui em determinado lugar, eu ouvi tanta coisa ruim de vocês dois, de fulano de tal, mas estando com vocês aqui, rapaz, minha percepção de vocês mudou. Aí eu dei um sorriso, né, a gente conversou sobre aquele assunto, mas o meu pensamento, meu coração, ficou meio que irado com aquela pessoa que tinha falado mal da gente. Já pensou? Já aconteceu com você isso, irmão? Você não demonstra, né? Mas rapaz, aquela pessoa falou mal, mas não é uma miserável mesmo. Não é uma praga que merece um carro você atropelar ela. Olha, foi longe, foi. Mas é isso que a gente deseja muitas vezes. É aquela mulher que uma vez o marido traiu ela separou, aí por causa disso vive uma vida amargurada. Aí vem filho que vive a vida amargurada, neto que vive a vida amargurada. Quando é que isso vai parar? Quando é que isso vai parar? Porque, voltando para a minha vida pessoal, eu tinha tudo para viver uma vida amargurada. Por quê? Porque eu vi em alguns momentos, queridos, minha mãe sofrendo porque meu pai deixou a casa. E ele não deixou a casa porque minha mãe era uma mulher ruim, não, irmão. Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Claro que eu não era o marido dela mesmo, eu era o filho. Mas eu vi o procedimento dela. Mas eu vi que ele deixou minha mãe por causa de outras mulheres. Eu tive pessoas no meu contexto familiar que absorveram aquilo e ficaram com raiva. Eu tive a oportunidade de ficar com raiva. Mas eu acredito, queridos, que a nossa vida não é definida pelos momentos que a gente passa. A nossa vida é definida pela sequência de ações que nós temos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é o dia da gente lançar as nossas pedras no chão. Sabia disso, irmão? Tem pessoas aqui hoje à noite que precisam lançar as pedras no chão. Que pedras são essas, pastor? As pedras da amargura, de não liberar perdão, de não amar. Adolescentes aqui, filhos de adolescentes, que carregam a amargura do pai ou da mãe. Jovens que carregam algum tipo de amargura. Hoje é a noite de você liberar isso. De você não permitir, porque eu estou aqui hoje, querido, como homem de Deus, livre. Sabe por quê? Porque eu decidi não carregar amargura no meu coração. Hoje é o dia. Eu me lembro de uma história do irmão Reagan, que ele conta que ele, graças a Deus nunca aconteceu comigo isso, mas o irmão Reagan conta naquele livro, O Amor, o Caminho para a Vitória, que ele foi ministrar na casa de um pastor. Ele saiu com a mulher dele, né, quilômetros, ele viajou de carro. Quando ele chegou lá, com fome na casa daquele pastor, ele chegou lá e o pastor colocou ele num quarto lá, não deu café, não deu nada a ele, já chegou lá, colocou ele num quarto, deixou ele lá e foi embora. Não havia nada na geladeira, não havia nada na despensa. E o irmão Rei conta a história que ele teve o ímpeto, a intenção, né, de ligar para o superior daquele pastor, para poder denunciar ele. E aí ele conta a história, irmão, que naquele momento ali, ele teve um freio no coração dele. Não faça isso. Não faça isso. E é interessante que foi o primeiro dia, né? Ele não foi bem alimentado. Foi o segundo dia, ele não foi bem alimentado. E o ímpeto era ligar e fazer a denúncia. E ele falou assim, não faça isso. Ame. E ele disse que teve um momento lá que ele mesmo com a esposa dele procurou alguma coisa para ele poder se alimentarem. Se alimentaram ali, passaram aquele final de semana, pregaram na igreja como se nada houvesse acontecido. Foram embora. E o irmão Reagan fala, né, que ele teve tudo para denunciar, para fazer o mal contra aquele homem lá. E ele não fez. E aí o Senhor tratou com ele sobre isso. Sabe, queridos, eu fico olhando para situações assim, né? Que tal a gente hoje, querido? A gente será a pessoa que vai promover o bem na vida de alguém. Tá ali, nós temos um aplicativo de carona. E eu ainda vejo muitas vezes pessoas indo para casa de Uber, de ônibus. Porque não tinha
o suficiente para dar carona. Que tal hoje, ao chegar na igreja, você passar ali e você dá o seu nome, olha, eu tenho um carro, tenho uma vaga, vou para tal lugar. Aleluia, porque isso é ser igreja. Amém, querido? Oh, aleluia. Caramba, mudei totalmente a pregação aqui. Vamos voltar para Romanos 5 para a gente se alegrar de novo, bora? Volta lá para Romanos 5, só tenho menos de um minuto aqui. Romanos capítulo 5, no verso 1, ele fala assim, ó, mais uma vez, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você vê aqui, que ele fala que é por meio. Então, Jesus é o meio pela qual nós vamos obter o acesso. Jesus é o meio pela qual as coisas vão se manifestar. Jesus é o meio pela qual justificação chega a se manifestar. Jesus é o meio, irmão. Agora, esse meio aqui, ele se conecta com a mesma palavra que está lá, que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, isso significa, irmão, que se você está em Cristo, você automaticamente vai entender que você é justificado. A paz de Deus, que é o reino de Deus, já está presente na sua vida. Você pode estar vivendo hoje, querido, qualquer tipo de conflito que pode ser. Mas eu quero dizer a você, se você se concentrar na palavra, se concentrar no Senhor, haverá paz no seu coração. Porque, irmão, nós somos a geração, queridos, que vai colocar o reino de Deus em movimento. Nós somos a geração que vai colocar o reino de Deus em movimento. Porque eu vou te falar, quando eu olho para essas palavras aqui, eu vejo aqui, o verso 2 aqui, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé a esta graça. Irmão, olha o que o versículo 2 fala. Deixa eu te falar uma coisa, o mesmo acesso de graça que Jesus teve, nós também temos. É por isso que ele fala aqui, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. O mesmo acesso que Jesus teve a Deus, que ele recebeu de Deus, nós também temos. Hebreus fala, queridos, que nós devemos entrar confiadamente dentro do trono da graça. O que significa isso, querido? Significa dizer que é um passo que nós damos individualmente. Se você não está em paz hoje, queridos, eu quero dizer a você, esse passo é um passo pela fé. Senhor, eu não estou sentindo bem, tem alguma coisa ruim acontecendo, Pai, mas pela fé eu decido andar em paz e ficar em paz no Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que em paz eu vou ser guiado. A Tua palavra diz, Pai, que já providenciou para mim tudo que diz respeito à vida e à piedade. Aleluia, já está provido para você. A porta, irmão, de acesso aos céus, o Senhor já abriu. Essa porta é Jesus. Quem já passou por ela? Eu já passei. Eu já estou nela, andando no caminho. Então eu não tenho o que ter medo. Não tenho do que ter medo. Não tenho do que ter medo. Diga assim comigo, eu não tenho do que ter medo. Não tenho do que ter medo. Medo não é para você. A palavra do Senhor diz que Ele não deu a você espírito de medo, mas de poder, de poder, amor e de moderação. Ei, irmão, o Espírito que habita em você é o Espírito de poder. Esse Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo, irmão, ele manifesta poder na sua vida. Você entende o que é isso? Você entende o que é o poder de Deus? A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu não sei se você sabe, mas Jesus está em você. Então o poder, ele está em você. Você carrega o poder. Você não é pouca coisa não, irmão. Você carrega o poder. Diga assim, eu carrego o poder. Aleluia. Aleluia. Esse poder, irmão, é um poder explosivo. Tá aqui, abriu aqui perto, saindo aqui fora, colocaram 2 barracas de fogos, ó, aqui bem perto da igreja. E quando já viram aqui, vai acontecer lá não, meu irmão. Vou até estender minha mão para lá e declaro o nome de Jesus, não vai acontecer nenhum acidente lá. Mas quando já ouviram falar de fábricas de fogos que explodiram? Rapaz, quando explode uma fábrica de fogo, meu irmão, o barulho é grande, viu? O estrago é grande também. Mas eu vou te falar uma coisa, há um poder tão grande em você, maior do que uma fábrica de fogos. Oh, aleluia! Oh, eu carrego o poder, querido. Nós carregamos o poder.
Não sei se acontece contigo, mas às vezes quando eu estou dirigindo numa autoestrada ou andando aqui dentro de Maceió mesmo, que eu vejo um acidente, aí o povo fica, meu Deus, um acidente. A primeira coisa que eu faço é, eu anulo agora o espírito de morte em nome de Jesus. É isso aí. Por quê? Anda ligado, querido. Um arrastão acontecendo. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, pare, não vai chegar até mim. Você tem que aprender, irmão. Você foi ungido para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Você foi ungido para isso. Nós fomos ungidos, irmão, para desfazer as obras do diabo. Irmão, vou te falar. Você não deve ser aquela pessoa que fica vendo o mal vir contra você e fica lá parado esperando receber o mal. Que coisa é essa? Está vindo contra você, se levanta em nome de Jesus para paralisar. Se levanta para paralisar. Quantas vezes... alguém uma vez falou que nós estávamos aqui num culto, numa aula do Rema, e quando o pastor orou, parou a chuva. Ei, irmão, muitas vezes a chuva vem como uma situação que se levanta na sua vida, e você tem o poder para paralisar ela. Agora é interessante, né? Porque o crente ele tem o poder de paralisar e de colocar em movimento. Sabia disso, irmão? A tua fé pode paralisar, como também pode colocar em movimento. Da mesma forma que tem coisas que estão se movendo contra você, que tem que ser paralisadas, tem coisas que estão paradas, que tem que ser colocadas em movimento. A minha fé coloca as coisas em movimento. Sabe que a minha fé também coloca o sono para parar? Sono. Eu olhei agora, eu vi o irmão com sono, você pegou assim no olho. Aí lembrei. Aleluia! A minha fé coloca as coisas em movimento. Já percebeu que tem coisas que estão mortas? Jesus, em João capítulo 11, ele chega lá diante da tumba de Lázaro, e a palavra do Senhor diz, irmão, que enquanto havia choro, estava lá diante daquele túmulo lá, aquele que podia trazer a vida. E o que é que ele faz? Tire a pedra. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estava morto há 3 dias, ressuscita e aparece vivinho da Silva. Para quem é dos santos, né? Vivinho dos santos, amém? Vivinho da Silva. Por quê? Porque a fé tem o poder de paralisar, mas também tem o poder de colocar as coisas em movimento. O que você precisa colocar em movimento na sua vida hoje? Talvez o perdão. A gente perdoa pela fé. Você sabia disso? Sabia disso, irmão? Tem dia que eu venho para a igreja pela fé? Aconteceu só comigo? Não. Tem dia que eu vou pastorear pela fé, eu vou aconselhar pela fé. Eu comecei a concentrar um tempo atrás, né? Todo mundo num dia só, para aconselhar. E meu irmão, quando vai chegando lá nos últimos, para aconselhar, porque aconselhamento puxa de você. Puxa. E a gente está ali naquele momento de aconselhamento e tal. Pela fé eu tiro forças. Às vezes eu recebo no meu gabinete, irmão, cada caso escabroso que você nem imagina. Eu não sei nem para onde vai. Como é que um homem que teve coisas que nunca passou pode aconselhar alguém que está passando aquilo pelo qual ele nunca viveu? É a unção que faz isso, irmão. Aí a pessoa chega lá, um negócio que você nunca viu na vida, aí começa a falar umas coisas lá e tal. Aí você fica olhando, daqui a pouco vem uma palavra, aí tu começa a falar. Aí a pessoa diz, rapaz, não é que eu nunca pensei nisso? Esses dias eu recebi uma pessoa no gabinete, tem como ninguém saber, amém? Recebi uma pessoa no meu gabinete e tal, estava lá triste e tal, cabisbaixo, a pessoa cabisbaixa e tal. Aí quando foi lá no final do aconselhamento, eu disse, vamos dar uma risada? Ela riu com meia parte da boca. Aí eu contei uma piada que eu vou contar agora. Eu vou finalizar com essa piada aqui para você ouvir a piada que eu contei. A piada é a seguinte: eu estou um computador de piada abençoado agora. Conta a história. Eita, não sei se eu posso contar isso. Rapaz, o pessoal que está na internet, acho que eu vou mandar cortar o cu também para vocês. Tem como cortar a minha voz na internet, Sam? Corta aí a minha voz na internet, só corta a voz, amém? Corta aí, depois que você cortar, você me diz, tá? Vou contar só para
Desculpa aí, você não veio para o culto presencial, perdeu a piada aqui. Queridos, ó, escuta o que eu vou dizer, eu vou finalizar, passei 11 minutos já. Sabe, irmão, as maiores pressões da sua vida, elas podem ser vestidas com uma risada. Sabe o que acontece? Ri, paga a conta. Ri, paga a conta. Quem pode dar uma risadinha pra mim aí agora? Deus abençoe vocês, amém? Amo vocês. Chega pra cá, meu amor. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus.